O Inter encerrou a sua preparação para enfrentar o Guairenha pela Copa Sul-Americana. Desembarcou em Assunção com um grande desfalque, Taisson, que será substituído ou por Rodrigo Dourado ou por Maurício. Essas as duas formações testadas por Mano Menezes antes do embarque para o Paraguai. Moisés vem treinando como zagueiro e volta a estar relacionado para uma partida do Internacional, que se vê preocupado com a situação física de Taisson e com as sequentes lesões musculares que o capitão vem tendo ao longo dos últimos tempos. René projetou um Guairenha defensivo na partida que pode marcar a classificação colorada para a próxima fase da Copa Sul-Americana, pelo menos virtualmente. Esse é o Diário do Inter KTO de quarta-feira, 4 de maio de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, no Diário do Inter KTO, fazer um resumo de tudo que aconteceu nessa segunda-feira. E eu começo destacando a atividade no CT Parque Gigante ainda pela manhã, antes do embarque para Assunção, onde o Internacional enfrenta a equipe do Guairenha e tem uma dúvida no setor do meio-campo. Mais cedo eu falei sobre a saída do Taisson do time e depois eu vou dar mais detalhes sobre isso, mas projetando o Rodrigo Dourado como titular. Ainda durante a noite, o João Batista Filho conseguiu uma apuração que aponta que 2 times foram testados por Mano Menezes nesse treinamento. Um deles tinha Maurício como titular, o outro tinha Rodrigo Dourado como titular. E essa é a grande dúvida no setor do meio-campo. O time do Inter com Daniel, Bustos, Mercado na vaga de Moledo machucado, Bruno Mendes e René. Gabriel garantido, ou Dourado ou Maurício. Edenilson, Depena. Wanderson, Alexandre Alemão. O time do Internacional que irá enfrentar o Guairenha nessa partida decisiva. Em um primeiro momento ele começou com o Maurício e durante a atividade ele tirou o Maurício e colocou o Rodrigo Dourado. Essas são as duas possibilidades de time do técnico Mano Menezes. O Internacional divulgou a lista de relacionados, vai pintar aqui na tela, sem grandes novidades. A principal ausência de fato foi o Taisson, que teve esse problema muscular. Ele sentiu um desconforto muscular e vai ser reavaliado ao longo da semana no CT Parque Gigante em Porto Alegre, mas é um desfalque importante para essa partida decisiva contra a equipe do Guairenha. Aliás, o Internacional está um pouco preocupado com o número de lesões musculares do Taisson e também de outros jogadores. O Kaique, por exemplo, está no DM por lesão muscular. Rodrigo Moledo, por exemplo, está no DM por lesão muscular, se bem que essa já era um pouco esperada e é considerada normal pelo período em que o Moledo ficou parado. Mas há uma preocupação. O Taisson, em especial, desde que ele chegou, e isso faz pouco mais de um ano, ele já teve de 4 a 5 lesões musculares que o tirou do gramado por algum momento. Um jogador que já tem 34 anos e que está se adaptando. É um cara que exige muito da sua parte muscular e tem sofrido um pouco com isso. O Inter está tentando tomar mais cuidado, tentando entender o que se passa com esse jogador. O René deu uma entrevista coletiva lá em Assunção, para os veículos que estão lá, a RBS, a Rádio Gaúcha estão lá, e o Inter disponibilizou essa entrevista coletiva do René. E durante a entrevista, o René falou muito sobre encontrar um Guairenha defensivo. E se entende, e óbvio que essa percepção do René, ela vem da comissão técnica, que preparou uma estratégia ao longo da semana para enfrentar o Guairenha, mas que o Guairenha irá, de maneira defensiva, enfrentar o Internacional. Um time que vai especular o Internacional, se retrair e tentar sair no contra-ataque, como foi, por exemplo, no jogo da ida no Beira-Rio. É esse o Guairenha que o Internacional está esperando. E aí, voltando um pouco na escalação, só de relance, se tu vai encontrar um adversário retrancado, tu não precisa ter um time mais encorpado defensivamente. Pode ser por aí a ideia de colocar o Maurício. Eu sigo colocando uma dúvida entre Maurício e Rodrigo Dourado, mas confesso que a entrevista do René
ela me abre uma janela para poder cogitar que o Maurício seja titular ao invés do Rodrigo Dourado nessa partida de quinta-feira, mas a gente vai aguardar amanhã, aguardar o jogo para saber quem vai começar jogando. O René deu entrevista coletiva e é titular absoluto da lateral esquerda, aliás, tomou conta dessa posição. O seu concorrente principal, que é o Moisés, voltou de lesão. Ele teve uma ruptura no ligamento do joelho direito e está voltando agora de lesão. Mas, inclusive, treinou ao longo dos últimos dias em outra função. O Moisés vem treinando como zagueiro, devido à ausência de zagueiros no elenco do Internacional. Rodrigo Moledo está fora, o Kaique Rocha está fora, tem Bruno Mendes, Mercado e Vitão. O quarto zagueiro tem sido o Moisés, treinando assim e se precisar, em algum momento, ele cumpre esse papel, já treinou em outros momentos também com outros treinadores como zagueiro, é uma quarta opção que o Mano Menezes está utilizando, pelo menos nessas atividades, enquanto os outros zagueiros não estejam prontamente à disposição em função dessas lesões musculares. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Olha só, eu apostei em Manchester City e Real Madrid, que foi um dos grandes jogos dos últimos tempos. E mais uma vez, é um jogo que tem que ter na faculdade de live bet. O Eduardo Picão, produtor da Rádio Bandeirantes, quando o Manchester City estava ganhando por 1-0, no final do jogo, a odd do Real Madrid estava 80. E ele pensou, vou colocar no Real Madrid, não me custa nada. Colocou R$1, ganhou 80. O cara ganhou R$80 jogando R$1, acreditando que o Real ia fazer a virada em cima do Manchester City, o que acabou acontecendo. Eu fiz 2 apostas na KTO, tá? Uma delas, classificação do Real. Antes, estava pagando 4. Joguei 5, deu R$20. E apostei no gol do Benzema. O Benzema fez gol, mas na prorrogação, aí não contou. Mas eu ainda saí no lucro com os R$5 que eu joguei, que me rendeu pelo menos o dinheiro da outra aposta do Benzema e mais um lucrinho. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do primeiro depósito. E eu já vou passar as odds de Inter e Guairenha, onde o Inter é amplo favorito, tá? 1,77 vitória do Internacional, 3,5 empate, 4,75 a vitória do Guairenha, Internacional favorito para enfrentar a equipe paraguaia. Joga lá na KTO, te registra. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!